E a tendência é que para o Flamengo essa mudança ela seja excelente, até porque vai ficar muito clara todas as decisões que forem tomadas. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda muito aqui no nosso trabalho. Então, se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação, deixa o teu like, vamos às notícias do Mengão. Vou começar o vídeo já falando de Felipe Luiz, que rejeitou uma proposta para ir trabalhar no Cruzeiro. Vale lembrar que o Cruzeiro, no último final de semana, demitiu seu técnico e contratou o novo treinador. Por exigência do Ronaldo Fenômeno, que é um dos donos da SAF, que administra o Cruzeiro, ele quer um auxiliar técnico permanente que tenha vivência no futebol, ou seja, um ex-jogador de futebol. E a SAF do Cruzeiro fez uma proposta ao Felipe Luiz para que ele fosse ser auxiliar técnico permanente do Cruzeiro. Porém, o ex-jogador, que hoje é técnico do Sub-17 do Flamengo, rejeitou a proposta. Vale lembrar que o Cruzeiro ainda está atrás, se não me engano, do Cris e do Alex, né, para exercer essa função de auxiliar técnico permanente. 15 mil ingressos já foram vendidos para o jogo do próximo domingo, Flamengo e Atlético Goianiense. O jogo vai ser no Serra Dourada e a tendência é que o estádio esteja dividido meio a meio. E a gente vai estar lá em Goiânia para cobrir essa partida para vocês e trazer todas as informações. 45 mil ingressos já foram vendidos também para o jogo de amanhã. Amanhã o Flamengo enfrenta o Palestino no Maracanã. E aí, meu camarada, eu vou dizer um negócio, na moral, é pegar o Palestino amanhã, ganhar bem, não é só ganhar não, amanhã tem que ganhar bem, por quê? Fazer o máximo de saldo de gols possíveis para a gente poder aí dar continuidade na nossa, correria de sempre, de estar atrás aí do primeiro lugar no grupo, beleza? Então amanhã é pegar o Palestino no Maracanã e ganhar muito bem. Falar agora de Léo Ortiz, antes de falar de excelente mudança, porque a comissão técnica do Flamengo já planeja a estreia de Léo Ortiz com a camisa do Mengão já no domingo, no jogo contra o Atlético Goianiense. Vou explicar o motivo. O Flamengo já entende que vai ter muito desgaste, vai ter que ter muita mudança, vai ter que ter muita variação. E aí já quer poupar o Fabrício Bruno, que já está há bastante tempo jogando. Ele joga amanhã contra o Palestino e a ideia seria no jogo no domingo contra o Atlético Goianiense, entraria ali o Léo Ortiz já fazendo dupla de zaga, talvez com o Léo Pereira. Vale lembrar também que o Flamengo joga domingo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira enfrenta o São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro. E depois, no outro domingo, já enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro também, lá no Allianz Parque. Então só para mostrar para vocês, explicar para vocês a sequência de jogos e jogos difíceis que o Flamengo tem pela frente aí nesse começo de Brasileirão. Então o Flamengo já planeja no próximo domingo, no Serra Dourada, a estreia de Léo Ortiz, novo zagueiro do Mengão, que ainda não estreou. Falar agora de menos um problema para o Mengão. O Arena 360 foi desclassificado para assumir, né, a licitação do Maracanã. Nesse momento, apenas Flamengo, W Torre e Vasco, Flamengo e Fluminense, né, W Torre e Vasco, dois grupos estão disputando a licitação do Maracanã. Na segunda rodada, onde pedia algumas garantias, se eu não me engano,
a Arena 360 não cumpriu ali os requisitos e já foi desqualificada da licitação do Maracanã. Agora está entre Flamengo, Fluminense e Vasco para saber quem vai assumir o Maracanã pelos próximos 20 anos. Brasileiro, mas se o Flamengo assume o Maracanã pelos próximos 20 anos, o Flamengo vai desistir do estádio? A diretoria garante que não, mas que precisa jogar no Maracanã enquanto todo esse trâmite de estádio, de compra de terreno, de obra de estádio seja resolvido. E aí agora se tem um adversário a menos. Quem não pode assumir o Maracanã é esse grupo do Vasco. Por quê? Tem a situação do Vasco, que vai querer jogar no Maracanã toda hora. Ainda tem a W Torre, que é a mesma empresa que administra lá o estádio do Palmeiras, que tá dando aquela confusão. Os caras colocam show, não dão prioridade aos clubes, não pagam o clube que tem que pagar. Absurdo, assim, a briga do Palmeiras com a W Torre. A W Torre reformou o antigo Palestra Itália, transformou em Allianz Parque, mas é uma confusão danada. Então, esses caras não podem ganhar a licitação do Maracanã, porque senão eles vão transformar o Maracanã em casa de show. Um domingo vai ter, estou dando aqui um exemplo, show da Madonna, no outro domingo vai ter show do Justin Bieber, no outro domingo, e daí Flamengo e Fluminense não vai ter onde jogar, vai ser uma confusão só. Então, esse grupo da W Torre não pode ganhar de maneira nenhuma. Mudando o assunto aqui agora, deixa eu falar sobre excelente mudança para o Flamengo, porque, já que eu estou falando de Palmeiras, na moral, você viu a mudança do jogo domingo do Palmeiras? O pênalti que deram, o pênalti que o Rafael Claus deu no Endrick, irmão, é sacanagem. Na moral, o pênalti que foi dado no Endrick é sacanagem. Ontem o Diego Pituca até reclamou. Na moral, é absurdo. É absurdo. Mas o Palmeiras, eles têm uma coisa, eles gritam bem. E aí fala que é o sistema, que o sistema prejudica eles, que o sistema é contra eles, e aí o árbitro ele já chega para apitar o jogo do Palmeiras ali, sempre com o pé atrás. Tem uma mudança na arbitragem. No Campeonato Brasileiro, os árbitros terão que explicar as decisões do VAR ao público, começando já na primeira rodada. Ou seja, teve um pênalti, o árbitro foi lá, olhou no VAR. Mano, ele vai ter que vir, apontar pro telão e falar: ó, pessoal, olha ali que a perna do jogador toca na canela do outro jogador. Ele vai ter que explicar para o público. E isso aí vai fazer o cara pensar 10 vezes antes dele errar. Ele vai ter que pensar muito antes de errar, porque vai sair nas caixas de som dos estádios. Agora eu vou dizer, também tem que ter um sistema de som decente nos estádios, porque às vezes a gente vê jogo aí que a CBF solta nota dizendo: o VAR parou de funcionar. Então assim, não pode isso, não pode ter esse tipo de erro. O árbitro tem que ter ali o microfone para poder falar e o estádio inteiro ouvir a explicação dele. Bom, vamos torcer para que isso dê certo, para que isso diminua os erros de arbitragem, para que isso quase que zere os erros de arbitragem, porque é muito erro. Toda hora tem erro de arbitragem, toda hora isso desqualifica o campeonato. Isso é ruim para o campeonato, isso é ruim para todo mundo. Acaba que isso é ruim para todo mundo. Então, tomara que isso também seja resolvido aí e melhore cada vez mais. Bom, mudando o assunto aqui agora, o Flamengo treinou hoje e já tem uma reunião marcada para a próxima quinta-feira com o Conselho Deliberativo. Para quê, Flazoeiro? Para poder aprovar o novo contrato entre Mengão e Adidas. Vale lembrar que o clima entre diretoria e parte dos conselheiros não é um clima de extrema leveza, porque tá quicando essa bola da Globo. Esse contrato novo aí, tem muitos conselheiros que estão brigando, tem muitos conselheiros que estão protestando. Eu vou dizer uma coisa, protestando com razão. Essa é a função do Conselho Deliberativo, fiscalizar quem está no poder. Eles estão certíssimos, tem que fiscalizar, tem que ficar em cima, tem que cobrar quem está no poder. Quem está no poder hoje é o presidente Rodolfo Landim, e esse contrato com a Globo, se a gente for parar para analisar ele friamente, foi muito ruim para o Flamengo. O Flamengo está ganhando 80 milhões a menos por ano, em 5 anos 400 milhões de reais, é quase meio bilhão de reais. Então assim, os conselheiros, o clima não é de extrema leveza entre parte do Conselho Deliberativo e a diretoria do Mengão. Mas na próxima quinta-feira vai ter a reunião para votar o novo contrato da Adidas com o Flamengo. Vale lembrar também
que esse contrato está sendo renovado e aí vai sair lá os valores, as condições e tudo mais. Como eu disse antes, o Flamengo treinou hoje visando o jogo de amanhã contra o Palestino no Maracanã, Libertadores. Maracanã tem que estar lotado. Antes eu quero falar sobre um assunto que eu acho que todos os presidentes dos clubes da Série A e B deveriam estar falando e está todo mundo calado. Mas a Leila Pereira, vocês podem falar o que for da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Mas se tem uma coisa que ela não é fujona, é rabo preso. Muito pelo contrário. Bato palma para a coragem dela, porque no meio do futebol, que é um meio tão machista, ela, numa figura feminina, bota a cara sempre. E mais uma vez botou a cara para falar do John Textor. Declarações fortes, inclusive. Abre aspas. Ela disse assim: minhas declarações não são fortes, eu apenas falo a verdade. No futebol é difícil alguém falar a verdade. É aquele negócio filosófico. Isso é Nietzsche. O quanto de verdade vocês suportam ouvir? Eu adoro a Leila. Quem é John Textor? É a vergonha do futebol brasileiro. Um fanfarrão que tem que ser punido exemplarmente. Leila Pereira também demonstrou profunda satisfação com as recentes declarações do norte-americano e ressaltou que o dono do Alvinegro precisa sofrer uma dura punição e disse não admitir acusações falsas do empresário. Abre aspas para Leila Pereira. Um dono de um clube do tamanho do Botafogo não pode espalhar notícias e falácias sem provas. O que ele diz? Que o Brasil não é sério, que as autoridades não tomam atitude. Por isso as autoridades precisam tomar uma atitude exemplar para coibir esse tipo de conduta dos dirigentes. Se tem provas, os maiores interessados são os clubes. Quero ganhar campeonatos de forma lícita, como o Palmeiras tem ganhado. Não podemos admitir esse tipo de coisa. Palmas para a Leila Pereira, estou com ela. Para mim, o John Textor até o momento tem sido o maior fanfarrão do mundo. Só fala, que provas são essas? E não me venha com provas de inteligência artificial, não. Pelo amor de Deus, né? Isso não são provas. Isso não são provas. E o que ela está falando, todos os presidentes deveriam falar também. Inclusive o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ah, mas não fala, né? Claro, é assim com o John Textor. Mas, dito isso, vamos para as informações envolvendo o Flamengo. Acabou de sair a seleção do Campeonato Carioca e o Flamengo comandando a seleção do Campeonato Carioca. Vamos lá. Seleção, Rossi no gol. Rossi do Flamengo. Eu votei no Fabrício do Nova Iguaçu, eu não teria botado o Rossi, mas vamos lá, Rossi ganhou, Varela na lateral direita, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Lucas Piton na lateral esquerda, Lucas Piton, jogador do Vasco. No meio de campo, Eric Pulgar, do Flamengo, De La Cruz, do Flamengo, Arrascaeta, do Flamengo, e tem também o Bill, que eles colocaram ali como meia, tá? Bill do Nova Iguaçu, que é cria das categorias de base do Flamengo. E o ataque, Pedro, Flamengo, Carlinhos, do Nova Iguaçu, agora Carlinhos é do Flamengo. Técnico, Carlos Vitor, craque, Arrascaeta, o Carlos Vitor é o técnico do Nova Iguaçu, craque, Arrascaeta do Flamengo, e a revelação foi o Iago do Nova Iguaçu. Uma informação sobre o Carlos Vitor, vocês sabiam que ele não tem nem a licença da CBF? Pois é. Ah, mas por que ele comanda o time no Campeonato Carioca? No Campeonato Carioca é permitido o técnico comandar uma equipe sem que tenha a licença da CBF. Alguns campeonatos, obviamente, ele não poderia assinar súmula. Verei agora. Por que ele não fez? Muito por conta da questão financeira também. E aí, pelo que eu sei, o Nova Iguaçu vai dar um suporte financeiro ao Carlos Vitor para ele poder finalizar esse curso da licença da CBF e poder ter a licença dele como treinador. Por falar em Carlinhos, galera, Carlinhos hoje esteve lá no Ninho do Urubu, antes do evento aí da festa no final do Campeonato Carioca. Ele foi lá no Ninho do Urubu e teve o primeiro dia dele no Instagram, no Twitter, Flá TV, postou vídeos do jogador lá, cara, e assim, o sorriso dele, você percebe que é um sorriso tão sincero, tão, sabe, você vê que é um negócio, fofo, cara, é um negócio que, cara, você para e pensa assim na história de vida desse cara, dessa pessoa, da família dele, o quanto ele sofreu. Inclusive, ele deu uma declaração para a Flá TV, que ele disse o seguinte: meu principal sonho é jogar primeiro.
fazer a estreia pelo Flamengo, vestir um manto sagrado. Sonhei desde criança com isso e hoje, graças a Deus, estou podendo realizar. Muito feliz com isso. E se Deus quiser, ganhar todos os títulos daqui para frente. Cara, que o Carlinhos seja muito feliz no Flamengo. Já falei aqui sobre a contratação dele. É uma contratação extremamente barata. Só para vocês terem noção, em 2024, estamos em abril, né? Ou seja, teoricamente aí ele passa a receber agora, em abril. O custo do Carlinhos ao Flamengo, contando o salário, 13º, aí tem aqueles tributos ali e tal, vai ser cerca de 600 mil reais no ano. Eu não estou falando no mês, não, é no ano. Cara, tem jogador que ganha 1 milhão no Flamengo. Então, enfim, é uma aposta do Flamengo, a ver se vai dar certo. Tomara que sim, tomara que ele cale minha boca, porque no primeiro momento, todo mundo sabe a minha opinião. Para mim, o Carlinhos não é jogador para vestir a camisa do Flamengo. Mas já que foi contratado, que seja muito feliz com a camisa rubro-negra. E por falar em contratação, tem jogador que foi campeão do Flamengo sem entrar em campo ainda, que foi o Léo Ortiz. Chegou e ainda não estreou. E existe um planejamento para esse atleta, para ele estrear até mesmo como titular. Mas antes, algumas declarações dele, após o título do Campeonato Carioca, ele disse: ansioso por poder entrar no Maracanã, agora vestindo a camisa do Flamengo, e toda essa torcida nos apoiando. Já deu para sentir o calor do banco, mas estou realmente ansioso para estar em campo. É aquela ansiedade boa de poder fazer o que eu mais gosto. O time estava realmente muito ajeitado na parte final do Campeonato Carioca. Talvez não fosse o momento, mas tenho certeza que no momento certo vai acontecer a estreia. E eu estarei pronto para dar conta do recado, como venho fazendo no dia a dia. Galera, até a final do Campeonato Carioca, uma pessoa do Flamengo me falou o seguinte: o planejamento que traçamos é tentar fazer a estreia do Léo Ortiz como titular no primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é no próximo final de semana diante do Atlético Goianiense. E aí, eles ainda obviamente não sabem quem será poupado na zaga do Flamengo, se o Fabrício Bruno ou o Léo Pereira. O Fabrício Bruno, ele vem de uma sequência muito forte de jogos. Eu estava vendo aqui, cara, do dia 9 de março até o dia 7 de abril, que foi ontem, ele disputou 7 partidas, ficando 90 minutos em campo, encarando viagem, fuso horário, porque teve jogo com a seleção brasileira, teve retorno para o Rio de Janeiro para vestir a camisa do Flamengo. Então, assim, é uma sequência muito forte. E, obviamente, se o poupado for o Fabrício Bruno, não será nenhuma loucura. Mas o planejamento da comissão técnica é promover a estreia de titular do Léo Ortiz no jogo contra o Atlético Goianiense, na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Então, você que está aí ansioso para ver o Léo Ortiz, pode ver contra o Palestino, obviamente. Não como titular, mas contra o Atlético Goianiense, provavelmente o Léo Ortiz será titular. Tá bom, pessoal? Salve, nação rubro-negra! Nação, vocês acham que o Felipe Luiz deveria ter aceito a proposta do Cruzeiro? Cara, eu acho que o Felipe Luiz está bem onde que ele está. Em breve, eu tenho certeza que ele vai estar trabalhando junto com o Tite. E quem sabe no futuro, cara, Felipe Luiz não possa ser treinador do Flamengo, tá? Isso aí, um cara genial, um atleta fantástico. E, cara, não tem jeito, tá? O cara é um gênio, o cara joga muito, jogou muito. E o cara tem uma visão diferenciada do futebol. O cara realmente joga de terno. Ele é diferenciado. E vocês aí, o que vocês acham sobre poupar o Fabrício Bruno no próximo jogo, para poder estrear o Léo Ortiz? Cara, o Fabrício Bruno tá jogando muito, tá merecendo dar um descanso pro cara. E vamos dizer assim que não é um jogo tão importante assim. E dá para poder pegar e jogar com a zaga alternativa aí, porque, cara, Fabrício Bruno tá jogando muito direto, viaja pra cá, viaja pra lá, e isso aí tem um desgaste do jogador, né? E, pô, a gente pode evitar umas lesões, né? Então, vamos lá e deixa aqui nos comentários os seus palpites para o jogo de amanhã. O Flamengo vai pegar e vai disputar no Maracanã contra o Palestino pela Libertadores da América, beleza? Então deixa aqui nos comentários aqui o palpite de vocês para o placar de amanhã. Tamo junto, nação rubro-negra, e até as próximas notícias do Flamengo.